Meu nome é Bruno de Souza Servo, tenho 44 anos, sou professor do ensino médio do estado. Meu nome é Ângela Faria Costa, eu sou servidora do Judiciário Federal já há 20 anos, né? Eu tenho 56 anos. E as crianças, atualmente, eles têm 15 e 16 anos. A Camila é a mais velha, que tem 17, que vai fazer 17, né? Tem 16, vai fazer 17. E o Caio fez 15 anos agora no dia 7 de novembro. Né? Eles são irmãos. São irmãos biológicos, são aqui de Uberlândia. Já estão com a gente desde 2017. Então vai já fazer 6 anos. 6 anos. 6 anos. Sempre pensei em ser pai desde muito jovem, né? E quando nos casamos, eu e a Ângela, nós nos casamos, já fez 18 anos esse ano, né? Dia 7 de janeiro nós completamos 18 anos de casados, e 20 que nós já nos conhecemos. E aí, assim, aí a gente casou, realmente pensamos logo no início em ter um filho. E logo nós conseguimos, a Ângela engravidou, mas ela teve um aborto espontâneo. E aí a gente passou por várias dificuldades para engravidar novamente. Não fizemos fertilização artificial, mas fizemos vários tratamentos, mas não tivemos sucesso em ser pais biológicos. E aí um dia, a gente num sofrimento danado, né? Nós resolvemos desistir de ser pais. E aí nós vivemos isso, acho que foi 2017, 2018 mais ou menos, né, que nós 2008, você tá dizendo? 2008 que nós desistimos. 2007, 2008 mais ou menos que nós desistimos. E aí esqueci essa coisa de ser pai. Continuei sendo professor, lidando com os meus alunos, tinha a nossa filhada também, a Lívia, que a gente ajudava bastante, e aí era esses lugares que o papel de pai às vezes aparecia, né? E aí em 2015 a Ângela veio com a ideia da adoção. E aí nós começamos a conversar, a discutir, e até nesse momento que nós entramos na Pontes de Amor em 2015, 2016, né, mais ou menos, né? Final de 15, início de 2016, acho que nós fomos uma ou duas reuniões em dezembro, né? Novembro e dezembro do encontro mensal. E aí depois nós fomos, em 2016 a gente passou a frequentar diretamente a Pontes, né? E aí, nesse processo, a questão de ser pai ainda ficou, aí sim, um tanto quanto adormecida, né? Até porque a gente, mesmo fazendo todos os processos, né, todos os estudos, né, habilitação, nós achávamos que, pessoalmente eu achava que isso ia demorar pelo perfil que a gente tinha colocado, que eram crianças de 2 a 7 anos, né? 3 a 7 anos, né? Podiam ser irmãos com doenças, mas a gente achou que ia demorar bastante esse processo. Só que em 2017, né? 2016, no final do ano, teve uma festa da Pontes, promovida pela Pontes e pelo Judiciário, para que os adotantes, né, aquelas pessoas os postulantes à adoção, pudessem ter contato com adolescentes, com crianças que já estavam abrigadas aqui em Uberlândia. E aí, nesse momento, nessa festa, que nós conhecemos os nossos filhos, né? A Ângela se interessou olhando para o menino e eu olhando para uma menina, e a gente nem sabia que eles eram irmãos. E depois a antiga assistente social da Pontes, a Olívia, no final da festa, né, nós
perguntamos a ela sobre os dois, ela disse que eram irmãos. Mas esse processo de construção da paternidade ainda foi um processo dentro desses 5 anos, né? Porque aí a gente foi aprender, no meu caso eu fui aprender a ser pai de crianças já crescidas, né? Com um perfil completamente diferente do que a gente tinha pensado na época. Camila, quando a gente conheceu, ela tinha 10 anos e o Caio tinha acabado de fazer 9. E aí, isso na festa. Aí no processo de adoção é que nós fomos ter mais informações e tudo. E aí sim, aí a gente foi se inteirando das questões dos meninos. Mas o processo assim, da construção de paternidade está sendo até hoje, né? Não é algo que se esgota, porque a gente vai aprendendo no dia a dia, tanto no trato com eles como conosco mesmo, porque a gente tem algumas questões que a gente precisa trabalhar, precisa nos encontrar, né? E aí a Pontes tem um grande papel de nos ajudar nesse processo, né? Não só a Pontes ajuda, mas também o acompanhamento psicológico que a gente tem, que começou na UFO, né? E aí a gente agora continua individualmente, cada um com o seu terapeuta, mas que isso é importante para trazer as questões, porque a adoção, por mais que ela seja um desejo, uma busca, ela não é fácil. Ainda mais que os meninos trazem questões que precisam ser resolvidas, né? Muitos traumas, até a própria quebra de afeto para a construção de um outro afeto é muito difícil. Então, esse processo de convivência no início para a construção desse afeto é um tanto quanto difícil. E aí não é fácil, mas com a ajuda da Pontes, com a ajuda dos profissionais, né, que a gente tem o apoio, foi sendo construído, e agora a gente tem uma relação muito tranquila com eles, né? Muito boa. Claro que tem os problemas da adolescência, até as questões mesmo que às vezes eles ainda trazem, né? Como a questão da perda, que para eles é muito severo. Tanto é que eles sempre, quando a gente sai, eles perguntam se a gente está deixando eles, né? Toda vez, se a gente vai demorar. Ou se a gente vai demorar, né? Coisa que o adolescente já gosta que o pai fique longe. Eles ainda sempre estão falando assim: vocês estão me deixando? Gente, sempre quando vai, por exemplo, quando eu trabalho à noite, o Caio sempre pergunta: pai, você tá me deixando? Eu falo: não, Caio, eu tô saindo para ir trabalhar, e 10h30, quando acabar, eu volto para casa. Igual a hoje, eles nos perguntaram: vocês vão nos deixar? Não, nós não vamos deixar, nós vamos sair para fazer uma entrevista e vamos voltar. Então, a gente tem que sempre lidar com isso. Vai demorar muito. Vai demorar. Quando os adolescentes comemoram que os pais vão demorar, eles acham ruim que a gente demora. Não, eu nem sempre quis ser mãe. Eu sou de uma geração que não queria ser mãe, que queria priorizar a profissão. E naquela época, uma questão também de libertação das mulheres, né? A minha geração foi muito assim. Então, eu evitei ter filhos, ser mãe durante muitos anos, na minha juventude toda praticamente. Até que eu casei e continuei evitando filhos. E aí depois eu me separei e o Bruno foi o segundo casamento. E aí quando eu me casei com o Bruno, eu já tinha 37 anos. E aí eu quis ser mãe. Mas, na verdade, a vontade de ser mãe, realmente, de adotar, eu acho que ela só surgiu de verdade depois que eu fiquei doente. Quando você fica doente, passa por situações em que você acha que você vai morrer, ou que você está perto de morrer, quando você passa por esse tipo de situação, aí você para pensar. E eu tive que ficar afastada do meu trabalho durante 2 anos. E aí, nesse tempo que eu fiquei afastada, eu tive tempo demais para pensar. Aí você começa a rever um monte de coisas, e aí você pensa
no futuro e essa sua incerteza em relação ao futuro acabou me dando vontade de adotar, que foi como o Bruno relatou, a gente tinha desistido de ter filho, a gente ficou muitos anos, esquecemos completamente isso. E aí quando eu tive essa vontade de adotar, eu já estava com quase 50 anos, então foi um momento assim de busca, com aquela vontade de deixar alguma coisa nesse mundo, sabe? Deixar um filho, deixar alguém que vai dar uma continuidade. Só aí eu tive realmente vontade de ser mãe. E a Pontos de Amor a gente começou a frequentar antes mesmo de entrar com o processo de adoção. E depois que já estava correndo o processo, quando a gente já estava para ser habilitada, a gente conheceu os meninos. Então, assim, quando eu conheci os meninos, para mim foi uma surpresa, sabe? Uma coisa assim que eu não esperava. Porque quando eu vi o Caio, eu tive aquela sensação assim, incrível, muito forte, como se eu já conhecesse ele. Eu olhava para ele e falava assim, esse é meu filho. Foi uma sensação muito forte, sabe? E por isso a gente tomou essas providências para poder adotar os dois, quando a gente descobriu que eles eram irmãos. Aí nós já procuramos o judiciário, logo em janeiro já saiu a nossa habilitação, então a gente já procurou o juiz e todo mundo lá do judiciário para dizer que a gente queria adotar os dois. E eles já estavam para adoção há muito tempo, já estava para ir para adoção internacional, porque os dois já tinham sido destituídos, a mãe já tinha perdido a guarda deles há muito tempo. Eles não tinham pai, né? E assim, há muito tempo eles estavam esperando pela adoção. E realmente, quando você chega nessa idade, a partir dos 9, 10 anos, pelo menos na nossa época, era ainda muito difícil adotar crianças dessa idade, né? As pessoas habilitadas, todas queriam criancinhas. A gente tem mesmo o meu cunhado, o irmão dele, que habilitou-se antes da gente. Eles não conseguiram ter filhos até hoje, já tem quantos anos de casado? Eles têm 16, né? Vai fazer 16 de casado. Eles não conseguiram ter filhos e estão na lista de adoção. E já estão esperando há muitos anos, porque adotar criança pequena demora, né? A média é de 10 anos de espera. E a gente, a princípio, queria adotar uma criança pequena também, no máximo 2 anos. E aí a gente resolveu adotar os meninos e foi assim uma coisa que a gente não esperava. Foi por essa sensação que eu tive lá na festa que rolou o resto, né, que veio depois. E a adoção de crianças mais velhas é muito difícil. Realmente é muito difícil. A gente só conseguiu porque a gente tem o apoio da Pontes, de todos os profissionais que nos ajudaram, porque é muito difícil para eles, no caso dos nossos filhos principalmente, porque eles sofreram muito na infância deles. Eles, na verdade, eles já tinham sido acolhidos num abrigo desde que a minha menina tinha 3 anos. E depois eles voltaram para a mãe. E nessa volta para a mãe, eles sofreram mais ainda. Coisas muito difíceis, sabe, para essas crianças. E aí, quando a gente adotou, o que deveria ter sido feito no abrigo, de assim, trabalhar com essas crianças psicologicamente para superar os traumas ou para viver o luto, né, da família biológica, isso não aconteceu no abrigo. E aí, quando eles vieram para nós, eles vieram totalmente armados. Hoje eles já conversam com a gente e eles falam: eu me arrependo tanto do que eu fiz naquela época, porque eu tinha muito medo. Os dois tinham muito medo, na verdade. Eles tinham muito medo da gente. Eles achavam que iam viver com a gente a mesma coisa que viveram com a família biológica. Então eles se comportavam muito mal, era briga o tempo inteiro, era confusão o tempo inteiro, era quebrar as coisas, era a um nível de violência mesmo, porque eles agem assim, como se qualquer coisa fosse agressão a eles, e eles querem se defender, entendeu? Então assim, foi muito difícil a adaptação com eles. Os 2 primeiros anos
foi um caos. E a gente não estava preparada o suficiente para isso, sabe? Mesmo tendo assistido um monte de palestra e tendo feito curso, inclusive, tendo feito um monte de coisa assim que preparava a gente, não foi o suficiente. A gente não estava preparado. Lido, né, também. A gente leu muito. Eu comprei muitos livros sobre adoção na época e li bastante, mas assim, é completamente diferente quando você vai viver a coisa assim, na realidade, entendeu? Foi muito difícil. Hoje eles já têm um comportamento bem melhor. Eles gostam da gente, eles tratam a gente como pai e mãe mesmo. E eles já conseguem conversar sobre isso, né? Tanto é que a minha menina falou, nossa, me arrependo tanto dessas coisas que eu fiz, de quebrar as coisas, de agredir a gente, de dar aquele trabalho todo que deu, né? Mas ela fala, é porque eu tinha muito medo, né? E o nosso menino, embora ele esteja com 15 anos, mas ele é como uma criança e ele ainda tem muito medo de tudo. Porque eles não tiveram amor, não tiveram carinho, não tiveram nem alimentação apropriada, né? Foram abusados e no abrigo também não tiveram nada, né? O abrigo, quando eu entrei a primeira vez no abrigo, que a gente passou 30 dias lá com eles, indo lá todos os dias, a sensação que eu tinha é que era uma prisão, sabe? Era uma coisa assim, totalmente estranha, porque assim, eles eram como objetos que ficavam ali, o povo cuidava deles e tal, mas assim, alimentava, mandava tomar banho, mandava dormir e tal, mas não tinha mais nada, sabe? Eles ficavam assim soltos, então eles não aprendem nada, eles não sabem o que é conviver em sociedade, eles não sabem o que é ter limite, o que é ter alguém que cuide deles e ao mesmo tempo coloque limites, né? Então eles vêm pra gente assim completamente sem noção de nada. Quer dizer, um menino de 9 anos e uma menina de 11 anos que a gente teve que ensinar até ir no banheiro, sabe? Assim, se limpar. As coisas mais básicas de que você tem que ensinar para uma criança pequena, nós tivemos que ensinar para eles, mesmo eles já sendo grandes. E a gente não estava preparado para isso, entende? Então foi o que eu disse na festa dos 10 anos da Pontes, a gente só conseguiu porque a gente teve o apoio da Pontes. E no momento mais desesperador, a gente ligou para o judiciário, pedindo a ajuda do judiciário, e a gente não teve. A sugestão deles foi que a gente devolvesse as crianças. Só que nós não queríamos devolver, a gente só queria ajuda, né? Porque estava realmente muito difícil. E aí eu liguei depois para a Pontes, e a gente teve o apoio da Pontes, assim, da Sara, do pessoal todo da Pontes, das psicólogas, porque se não fosse a ajuda da Pontes, a gente não teria conseguido, sabe? É muito difícil mesmo, principalmente nesse caso, porque isso não acontece com todas as crianças, mas os nossos, eles foram extremamente judiados, abusados, assim, violentados, e não aprenderam nada também, né? Até hoje a gente ainda luta com eles para eles aprenderem as coisas, porque é claro que uma criança pequena que é tratada dessa forma acaba ficando com deficiência mental mesmo, né? Dificuldade de aprender as coisas, né? Eles têm até hoje, tanto é que eles ainda frequentam a psicopedagoga daqui, né? Eles têm um ensino especial na escola, enfim, a gente tenta de todas as formas ajudá-los, mas eles ainda têm muita dificuldade, entendeu? Então, assim, eu só quero reforçar mais uma vez que em todos os casos de adoção é necessário existir uma ONG como a Ponte, sabe? É muito necessário, porque o judiciário ele não tem estrutura para isso, para fazer esse tipo de coisa. E a ONG tem, então assim, essa coisa do curso, de ensinar os pais do que vai acontecer quando eles estiverem com as crianças, isso é fundamental. A gente teve muito disso e mesmo assim foi extremamente difícil. Imagina se a pessoa entra numa adoção sem ter noção de nada e sem ter nenhum apoio, entendeu? Para dar um exemplo para vocês de como eles mudaram o comportamento, hoje eu e os meninos nós saímos e a Ângela foi mexer nas roupas, né, no quarto deles e descobriu que o Caio estava guardando ali uma certa sujeira num lixo dentro do quarto e tudo, e aí ela mandou mensagem, me pediu para avisar o Caio que ele tinha que chegar e arrumar o lixo. O que antes seria motivo de conflito, de briga, de estresse. Aí ele falou assim,
Ah, pai, a mãe descobriu lá a minha bagunça. Eu falei, descobriu sua bagunça e mandou arrumar. Ah, tá bom, quando eu chegar eu vou arrumar. Mas ela tá brava comigo? Eu falei, tô, então você arruma logo que ela tá brava contigo. Aí a primeira coisa que ele chegou foi, arrumou sem problema nenhum, e a Ângela viu que estava arrumada, aí ele, arrumei, mamãe, e tal. O que antes seria motivo de conflito, de medo de apanhar, que ele ficar estressado. Estressado. Não, ele reagiu muito tranquilamente. Falou, mamãe descobriu a minha bagunça. Falei, descobriu, ela. E olha que eu tô te avisando pra você arrumar essa bagunça. Então ela descobriu. Então eu vou arrumar assim que eu chegar. Não, vocês terem uma ideia, quando ele veio pra gente com 9 anos, ele não sabia ler. Ele era aquele tipo de criança que ia na escola, que escrevia tudo, copiava tudo. Ele era um copista, mas ele não sabia ler. Fui eu que ensinei ele a ler. Pegando aquelas cartilhas antigas e, enfim, me virando do jeito que dava. E toda vez que eu ia ensinar ele, ele chorava, gritava. Era uma guerra. Era uma guerra para ele poder ficar ali, um mínimo de atenção, né? E conseguir. Mas demorou uns 7 meses, mas ele aprendeu a ler. E aí foi melhorando, né, à medida que eu for frequentando a escola. Então, assim, eles, assim, têm muita dificuldade até eles conseguirem deixar de ter medo da gente, considerar a gente realmente como pai e mãe, entender que com a gente vai ser diferente do que o que eles viveram, entendeu? É muito difícil. Assim, quando eu penso que é muito difícil, foi muito difícil para nós, mas foi mais difícil para eles. A gente tem que entender que as coisas que eles fazem não é porque eles querem fazer, não é porque eles são chatos ou eles são crianças assim difíceis e tal, não, porque eles querem desobedecer, não, é porque eles não conseguem reagir de outra maneira. A gente até ouviu isso na Pontes muitas vezes. A criança vem com a mochilinha dela cheia de problema, de trauma, de isso e aquilo, né? E ela vai reagir, ela vai testar vocês até o último limite. A gente ouve tudo isso na hora de fazer o curso para adoção. Mas na hora de enfrentar na realidade é mais difícil, entendeu? Então, assim, é um processo, como o Bruno disse. Você se tornar mãe ou você se tornar pai é um processo. E é um processo que demora, né, quando você adota. E ainda mais se é uma adoção tardia de crianças maiores. Demora, mas se eu... o que ele disse de perguntar se... O que eu diria para mim mesma se eu fosse adotar hoje, tendo a experiência que eu tenho, eu diria para mim, se prepare mais, sabe? Leia mais, converse mais, veja outros casais que já adotaram, frequente a casa deles e tente entender o máximo que você puder o que você vai enfrentar. Porque a gente acha que está preparado, a gente lê muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente faz curso, isso, aquilo, você pensa que está preparado, mas na verdade você não está, sabe? A realidade é muito mais difícil, uma adoção tardia, entendeu? O que eu diria para mim, né, confia, porque a gente passa muitos momentos de ansiedade, de angústia, de sofrimento mesmo. E o que eu diria para mim, se eu voltasse no tempo, confia. Isso que eu diria. Porque na hora da dificuldade, dos problemas, a gente acha que não vai dar certo, a gente pensa que nunca vai mudar, que as crianças não vão mudar, ou que não vão melhorar. Ou que a gente não vai conseguir, né? Na verdade, eu mesma, em muitos momentos, eu fiquei tão chateada, tão perdida, mas assim, eu acho que eu só consegui seguir em frente porque eu tenho muita fé, sabe? Assim, quando a gente tem fé, a gente acredita que vai melhorar. A gente tem esperança. Eu sempre achava que eles iam melhorar, que aquilo ali ia passar, né? E realmente passou, né? Quer dizer, é questão de você acreditar mesmo. Como ele disse, confiar, né? É isso, tem que confiar. Bem, eu sou pai do Caio e da Camila, e ser pai do Caio e da Camila é muito gratificante quando a gente percebe a evolução, a construção deles como seres humanos. Isso é bastante gratificante. E dizer para eles, né, para os meus filhos, que eu os amo muito,
que apesar das dificuldades eu confio neles e os amo. E deixar um recado para aqueles que querem adotar é um processo que não é uma questão de caridade, não, é uma realização de um desejo nosso de ser pais, e que no qual você vai enfrentar muitas dificuldades, nem tudo vai ser só alegria, nem tudo vai ser só tristeza, mas que saiba que ser pai por adoção também é muito bom, é a mesma coisa que ser um pai biológico, porque você vê o crescimento, o desenvolvimento de um ser humano é extremamente gratificante. É muito gratificante, sim, quando você percebe que eles mudaram muito, que a convivência com a gente faz com que eles vão evoluindo, melhorando. E quando eu penso neles, se a gente não tivesse adotado eles e eles ainda estivessem no abrigo, eles estariam totalmente diferentes, sabe? E assim, a sensação de ter mudado a vida deles, de ter dado uma oportunidade a eles de viver melhor, de aprender, de crescer, de ter uma família, isso me deixa muito gratificada, sabe? Acho extremamente, assim, é como se eu me sentisse assim, uma mãe mesmo, sabe? Assim, de verdade, porque ser mãe é amar muito, mas saber também colocar limites, orientar, né? E você tem que ter muita esperança e acreditar que realmente pode dar certo, sabe? Quanto ao que eu diria para quem quer adotar, eu diria, sejam fortes e tenham muita fé, porque é preciso ter muita força para conseguir passar por todas as dificuldades, por todos os problemas e se tornar realmente pai e mãe de verdade, entendeu? Ser pai e mãe não são flores, não é um romance, na vida real a coisa é mais difícil, mas acho muito válido que quando as pessoas realmente querem adotar, querem ter filhos, essas crianças todas que estão no abrigo, elas merecem ter um pai e uma mãe, elas merecem que a vida delas mude, que elas tenham uma oportunidade que elas não tiveram quando nasceram, porque nasceram numa família que não é realmente uma família, entendeu? Então, assim, quem realmente quer adotar é porque quer ser pai e mãe de verdade. Então, assim, devolução jamais. Ajuda sim, procurar os profissionais, procurar todo o apoio que puder ter, é importante. Mas abandonar de novo, devolver, jamais, né? Tem que ser realmente pai e mãe de verdade, coisa que essas crianças não tiveram antes, né? Então, é isso. Quem quer adotar tem que ser forte, tem que ser como um pai e uma mãe de verdade, obstinado. Assim, eu vou conseguir, eles são meus filhos e uma hora a gente chega lá, né? Desistir jamais, porque essas crianças não merecem passar por mais um abandono, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade quando você se dispõe a adotar. Você não pode nunca assim adotar pensando, se não der certo eu devolvo. Não. Se você pensa em devolver, não adote. Se você acredita que é possível devolver uma criança, fazer essa criança passar por um novo abandono, então não adote, né? É isso que eu penso. E sejam otimistas. Não um otimismo de autoajuda, mas um otimismo mesmo de perseverança, de acreditar no futuro. Porque ser pai, ser mãe, é ser otimista, porque você quer sempre o melhor para os seus filhos, né? E é isso que eu tenho de recado para deixar para quem quer ser mãe. Ser mãe.
tanto por adoção como pelo meio biológico.